Olá, tudo bem com vocês? O Fujack chegando novamente na área para mais um programa Alô Terráqueos, o programa de número 21. E hoje é 10 de julho de 2022. Alô Terráqueos é uma produção do portal Fenômeno, ufologia com seriedade e objetividade na internet. E se o portal Fenômeno preza pela seriedade e honestidade das informações, pela ética, pelo bom senso, este canal não poderia ser diferente, né? Estamos aí desde o começo do ano, semanalmente, apresentando vários vídeos sobre ufologia, ufologia séria, honesta, objetiva, apresentando fatos, dados, informações, apresentando fontes, debatendo ufologia, trazendo a verdade sobre os fatos. E quando é um fato ufológico legítimo, a gente mostra por que é legítimo, mesmo quando um cético vem dizer o contrário. E quando é uma fraude, a gente mostra por que aquilo é uma fraude, porque aquilo não é verdade, porque aqui, você sabe, nós temos compromisso com a verdade. Certo? Então, esta semana você deve ter visto um vídeo sobre documentos oficiais, nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho, e você deve estar percebendo, minha voz ainda está um pouquinho diferente, tive um problema nas minhas cordas vocais, vias respiratórias, mas não me impede de vir aqui falar para vocês sobre ufologia, sobre um tema extremamente legal que fascina a todos nós, certo? E no programa de hoje, então, teremos muitas novidades, muitas informações legais aí pra gente apresentar para vocês. Mas antes de a gente saber o que a gente tem para hoje, não se esqueça, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda, ativa o sininho para receber as notificações, para sempre estar antenado quando vem novidades aqui no canal, né? Deixa aquele like maroto ali para ajudar a gente conseguir subir aí no YouTube e fazer frente a outros canais que não têm compromisso com a verdade na ufologia. Tem canais que se dizem canais de ufologia, mas leva a gente para detratar a ufologia, ou para apresentar mentiras, ou inventa casos ufológicos, abre espaço para pilantras. Gente, que isso aqui é like, né? A gente aqui tem trabalho sério, então ajuda a gente, deixa um comentário legal ali, deixa o seu likezinho, para que a gente consiga nosso espaço aí com ufologia de verdade, ufologia raiz, certo? Mas antes da gente ver o que nós temos para hoje também, eu quero deixar um abraço aí para o pessoal que sempre está comentando, né, nos nossos vídeos, seja ali no chat, seja nos comentários, né? Então aquele abraço tradicional para esse povo, um abraço lá para o Juliano Vargas, para o Bruno Rezendes, para Isabel Araújo, para Adri Castro, para Rose Rago, nossas duas companheiras lá da UFTV, para o Jorge Cecini, para todo o pessoal lá do Ufologia Antonina, para o Eliabe, para o Israel, para o Robélio Ribas e para o nosso ufólogo mais jovem aqui do canal, o Rafael Ribas. Um grande abraço para o Rafael. Um abraço lá para o N. Augusto, para Maria Cecília Medeiros, para Narman, para o Renato Castro, para o João Francisco Schran. Um abraço lá para o Márcio Parucini. Eu e o Márcio Parucini estamos sempre debatendo os casos ufológicos que vêm aqui para o canal ou vai lá para o portal Fenômeno. Então, provavelmente vem novidades aí sobre um vídeo que eu postei essa semana sobre um objeto filmado de 3 pontos diferentes do estado do Missouri. E muitas pessoas estão falando que pode ser um dirigível. E eu concordo com elas. Possivelmente é um dirigível. Mas a análise tem que ser feita. Não é porque aquilo parece um dirigível que você só simplesmente vai rotular. Ah, é um dirigível. O bom é mostrar. Ó, é um dirigível por isso, por isso e por isso. Ou, não é um dirigível por isso, por isso, por isso. Aí que entra a pesquisa. Aí que entra o compromisso com a verdade. O ser sério. Né? É o avaliar o caso. Isso a gente faz aqui. Tem canais aí que simplesmente rotulam algo como fraude, explicam um detalhezinho, ou acha que explica um detalhezinho, e dá o caso como encerrado. Não, aqui é pesquisa pura, gente. Tá? Um abraço também lá para o nosso chefe Bala, né? Que sempre está fazendo o programa
Cafezão Ufológico, a gente sempre aparece por lá. Então um grande abraço para ele. Um abraço lá pro Renato Jorge, pro Marcelo Ribeiro, pro Aguinaldo Vilela, pro Marzo, que tá reativando o canal dele, o OVNI Free. Então você que acompanha nosso canal, acompanhe também o canal OVNI Free, que é um canal muito legal, que preza também pela ufologia séria. Um abraço pro Joair Araújo, pro Aguinaldo Vilela, pro Marcos Ritzel e pro Mirante Maat, nossos grandes amigos também. Márcio Souza, pro Curitibanos, pra Gabriela Mota, pro Warne Eckert e pro João Batista. Esse povo legal aí que deixa comentários, às vezes comentários no privado, às vezes no comentário aqui na parte nos comentários do vídeo, às vezes no chat, né? Eles estão sempre se fazendo presentes. Então um grande abraço para esse povo todo. Antes de a gente continuar também, deixa eu falar sobre o que vem por aí. Ontem, sábado, tivemos o curso do professor Cláudio Iatauro. Curso muito bom, falando sobre desaparecimento de pessoas. Tá? E agora o próximo vai ser dia 23 de julho, com o título Interação Extraterrestre com Índios Brasileiros, ministrado pelo professor Ataíde Ferreira Neto. Então, um curso muito bom que você pode se inscrever pela Academia Brasileira de Ufologia. Tá? Depois dele, nós teremos um curso chamado Revelações da Noite Oficial dos UFOs no Brasil, com um tal de UFO Jack, um tal de UFO Jackson Camargo. Não sei se vocês já viram essa pessoa. Ela apresenta este programa que vocês estão assistindo agora. Tá? Então, eu vou falar sobre a Noite Oficial dos UFOs. Uma investigação que não acabou ainda, uma investigação que está correndo e vai terminar lá por 2030 talvez. Muita informação, muito caso, muitas testemunhas. Sempre a gente consegue uma informação nova que vai agregando ao caso. Então, assista esse curso porque vai valer muito a pena. E não vou falar só sobre Noite Oficial, mas vou falar também sobre outros casos e sobre conceitos importantes aí do meio aeronáutico que a gente precisa entender para entender a Noite Oficial também. Certo? E depois disso, depois do meu curso, vem o curso Estranhos Ataques e Mortes Causados por UFOs, ministrado pelo professor Carlos Alberto Machado. Um curso fantástico aí sobre ufologia e sobre um aspecto pouco comentado na ufologia, que são os casos mais hostis, né, dentro da questão ufológica. E após isso, nós teremos dia 23, de 23 a 25 de setembro, o 26º Congresso Brasileiro de Ufologia, lá no Hotel Nikkei Palace, lá em São Paulo. Um congresso muito legal que está sendo preparado com muito carinho pela equipe UFO. Eu estarei ministrando palestra e outros grandes colegas da ufologia brasileira e alguns representantes internacionais também apresentando suas palestras neste evento que é imperdível, tá? Você pode fazer inscrição pelo link que eu vou deixar na descrição do vídeo no site Ufologia Brasileira, tá? Não perca, vale a pena. E agora então vamos ver os destaques da semana. O que foi destaque aqui pro canal, lá no Portal Fenômeno, na ufologia em geral. Bom, podemos destacar o primeiro destaque da semana, que finalmente, desde 1999, que eu faço sites de ufologia, que eu mantenho um site de ufologia, e é a primeira vez que o meu site fala sobre o caso Varginha, um caso assinado, artigos assinados pela nossa querida Adriana Castro, que postou as pesquisas dela sobre o caso Varginha, tá? Então está muito bem detalhado, com informações inéditas que ela apurou. Então acesse o Portal Fenômeno, o link está já na página inicial, na parte superior ali, caso Varginha, acesse e se delicie com esses belos artigos que ela escreveu. Tá? Ela apresentou artigos sobre o viés público, as informações públicas que se conhece sobre o caso, e o viés de bastidores, as investigações dos bastidores do caso Varginha, o que ela apurou. Nós também aqui no canal nós inauguramos uma série nova de vídeos intitulada Documentos Oficiais, onde eu apresentei um caso ocorrido em 28 de outubro de 1984, que gerou 36 páginas de documentação da Força Aérea Brasileira.
E ao final do documento tem as recomendações do Tenente Admir para novos protocolos de ação da Força Aérea para a questão ufológica. Tá? Eu cheguei a gravar um segundo vídeo, que seria a continuação desse. Eu vou regravar esse vídeo, até porque eu estava com a voz complicada, não ficou legal, então eu vou refazer de novo e posto esta semana, muito provavelmente. Tá? Então vai ser um vídeo bem legal. Esta semana, se tudo der certo, nós vamos inaugurar a outra série de vídeos que eu já estou prometendo há bastante tempo, abordando casos ufológicos. Então, nós vamos falar sobre casos, a princípio casos ufológicos clássicos, depois outros casos menos conhecidos, de avistamento, contato e abduções, os casos que são mais famosos, né? Com uma abordagem diferenciada, com análises e tudo mais. Tá? Então essa semana vai sair o vídeo. Já vamos abordar um caso bem legal e com detalhes inéditos que eu consegui, que eu encontrei recentemente, com imagens que vocês não conhecem. Eu tenho o prazer de dizer que o Portal Fenômeno é a fonte de todos os canais, praticamente quase todos os canais de ufologia que tem por aí. Então, se você digitar o nome desse caso que vocês vão conhecer nesta semana, você vai encontrar vídeos sobre esse caso, mas você não vai encontrar as imagens que eu consegui, que eu vou mostrar nesse vídeo, e as informações também, né? Porque você sabe, aqui tem qualidade, profundidade nas análises que você não encontra em outros locais. Tá? Então, nós teremos isso aí para mostrar para vocês também. Tá? E agora vamos ver as notícias, né? Vamos ver as notícias que foram destaque na ufologia mundial esta semana. Aviadores dos Estados Unidos relatam avistamento. Em abril de 2014, 4 pilotos de F-18 da Marinha dos Estados Unidos quase se chocaram com um OVNI. E isso era um risco que já era esperado pelos pilotos e pelos oficiais superiores. Inclusive, já havia recomendações, já havia discussões anteriores sobre isso. E até que aconteceu esse incidente em abril de 2014. E então surgiram novos documentos falando sobre esse tipo de ocorrência, mostrando que é um evento que não é raro, não é tão comum, mas também não é raro, é um evento que acontece de vez em quando, e que os militares que passam por esse tipo de experiência precisam de algum tipo de suporte do Pentágono, seja um auxílio psicológico ou simplesmente desabafar sobre o caso. O fato é que o Pentágono não tem prestado auxílio a esses pilotos. E o piloto Ryan Graves, que é esse que você está vendo aí, ele fez alertas sobre a conduta do Pentágono em relação a isso. Ele fez alertas públicos, questionou publicamente o Pentágono sobre isso esta semana. Vamos ver o que essa discussão vai produzir, né, em relação a essa discussão toda de UAPs lá nos Estados Unidos. Isso vem de encontro a uma outra notícia que saiu essa semana, que está no Portal Fenômeno com este título: Nova lei protegerá testemunhas de avistamentos. Então, um deputado dos Estados Unidos, um congressista do Partido Republicano, chamado Mike Gallagher, que a gente já comentou aqui em outro vídeo, ele propôs uma emenda à lei que protege militares e funcionários do governo caso eles queiram relatar suas experiências. Então, todo militar, toda pessoa que faz um serviço para o governo americano, se tem uma experiência ufológica, ele vai estar protegido por essa lei, que vai proteger ele de qualquer ação do governo americano. Então, por exemplo, até hoje, uma pessoa que faz denúncias contra o governo americano, dependendo do que ela fala, ela pode ser presa. Se ela fala sobre questões ufológicas, por exemplo, ela pode ser presa, ela pode sofrer sanções, ela pode perder alguns benefícios. Então essa lei ela está surgindo justamente para criar um mecanismo de proteção às pessoas, para que elas possam relatar o que elas vivenciaram. E a proposta, ela sugere também, ela define também, algumas diretrizes dos órgãos militares americanos para captar essas informações,
né, para registrar esses fatos, filtrar as informações, né? Vamos ver o que essa lei, se essa lei vai ser realmente aprovada para o ano que vem, se ela vai entrar em vigor e que resultado prático ela vai trazer. Esta semana também foi noticiado que um milionário da Inglaterra se uniu à busca por OVNIs. Esse milionário está investindo em um sistema de radares da Guerra Fria. Ele está comprando de uma base da Inglaterra, comprando a área inclusive, para reativar esses radares para captar OVNIs, inclusive permitindo que pessoas sigam até o local para operar esses radares tentando captar esses objetos. E se eles conseguem os registros legais aí, pegam um OVNI Mach 15, né? Que legal que seria. Teríamos registros interessantes aí. E aí temos também mais uma notícia envolvendo a Marinha dos Estados Unidos, que saiu esta semana com o título Registro de avistamento da Marinha dos Estados Unidos foi apagado. Então, em abril de 2004, um objeto esférico luminoso, uma bola de fogo de cor alaranjada, pairou a 60 metros do navio USS Ronald Reagan, que é um porta-aviões da Marinha Americana, né? Então, as notícias, o que está saindo, o que foi notícia agora, é que os registros de bordo, o diário de bordo, onde isso teria sido registrado, foi arrancado. A página que tinha isso foi arrancada. O diário de bordo é um documento, não poderia ser arrancado uma página desse documento, como as próprias leis da Marinha, as leis dos Estados Unidos informam. E aí, no caso, arrancaram a folha do diário de bordo do USS Ronald Reagan, que você está vendo aí na imagem. Justamente uma representação dessa ocorrência, testemunhada aí por aproximadamente 200 pessoas a bordo do navio. Então essas foram as notícias que a gente tem para comentar essa semana. Vamos agora conhecer os casos ufológicos que a gente relembra esta semana. O primeiro deles é o caso Goose Bay. E esse caso vai de encontro à notícia que a gente falou agora sobre radares lá da Inglaterra, né, que o milionário comprou. O caso Goose Bay ocorreu entre julho e setembro de 1949. Tá? Então é um caso bastante antiguinho, mas o que é interessante nesse caso é que durante esse período de julho a setembro, vários OVNIs foram captados por radares nessa região de Goose Bay. E a base de Goose Bay, você está vendo aí, ela era operada de forma conjunta por americanos e canadenses, por pessoal dos Estados Unidos e do Canadá, né? E essa base, inclusive, ela é uma base que serve de ponto de comunicação para as aeronaves que estão cruzando o Atlântico, em voo entre Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo. As aeronaves passam naquela região, tá? Então ali, por isso que é operada de forma conjunta. Então é uma base de interesse estratégico. E aí então, eles captaram no radar um objeto se deslocando a 9.000 milhas por hora. Isso dá em torno de 14.484 quilômetros por hora. Hoje, em 2022, ainda não existe nenhuma aeronave que consiga fazer atingir esse tipo de velocidade. É uma tecnologia que não foi igualada ainda. E esse objeto ele fazia uma rota nordeste-sudeste, então ele vinha do nordeste para o sudeste. E foi captado em dois tipos de radares independentes, um dos Estados Unidos e um do Canadá, o que mostra que não havia uma falha no equipamento, né? Então, e o dado interessante é que depois esse objeto se manteve a 60 mil pés de altitude, ele não desceu, então eliminou a possibilidade de ser um meteorito. O meteoro ele cai do céu, vem do espaço, entra na atmosfera terrestre e vai para o solo, se choca contra a superfície. Mas não, esse objeto ele pairou a 60 mil pés. Cerca de 18 mil metros de altitude, uma altitude muito superior ao que os aviões voam atualmente, né? E naquela época não chegava nem metade disso. E aí um detalhe interessante é que no dia seguinte, os radares captaram um objeto a
voando a 5.000 pés de altitude, 13.700 quilômetros de altitude, metros de altitude, e voando a 10 milhas por hora, ou seja, 16 quilômetros por hora. Então, num dia, o objeto voando a 14.000 km por hora e outro dia, no dia seguinte, voando a 16 km por hora. Né? Então, aquela base começou a captar muitos alvos dessa forma. E foi feito um relatório do governo americano tentando explicar o episódio. E eles lançaram uma explicação para esse fato. E falaram que esse objeto voando a 16 km por hora sobre a base se tratava apenas de gaivotas. Gente, gaivota voando a 13.000 metros de altitude, o Everest a 8.846 metros de altitude, um ser vivo que estiver nessa altitude precisa usar uma máscara. O homem que vai lá, quem escala, precisa usar uma máscara de oxigênio para respirar. Agora, pega uma gaivota, um animal que vive à beira-mar, vai atingir essa altitude e não vai sofrer falta de ar, efeito do ar rarefeito? É uma explicação absurda, patética, bem ao estilo dos negacionistas, né, principalmente lá do governo americano. Outro caso que a gente relembra esta semana é o caso João de Freitas Guimarães, ocorrido em 16 de julho de 1956. João de Freitas era um advogado, depois ele se tornou juiz, que foi até Caraguatatuba, litoral de São Paulo, foi a trabalho, né, uma viagem a trabalho. Ele encontrou o fórum da cidade fechado, então ele resolveu pernoitar na cidade. Após o jantar, ele foi caminhar na beira-mar, e aí então ele viu um objeto em forma de disco saindo do mar e pousando nas proximidades de onde ele estava. E deste objeto em forma de disco saíram dois homens, de aspecto humano, altos, cabelo louro, que vestiam uma espécie de macacão verde fechado nos punhos, nos tornozelos e no pescoço. Tá? E aí João de Freitas tentou perguntar para eles, primeiro em português, depois italiano, espanhol, francês, as linguagens que ele conhecia, se havia algum problema com a máquina. E os seres não respondiam nada, apenas gesticulavam para que ele acompanhasse eles até o objeto. E assim ele foi. Eles entraram no objeto, lá ele viu que havia mais uma terceira criatura, um terceiro tripulante, e então eles entraram nesse objeto. E aí o objeto decolou e eles deram uma volta. Essa volta durou aí em torno de 40 minutos. Dentro da nave houve uma comunicação telepática, de mente a mente, entre o tripulante e o João de Freitas Guimarães. E aí, segundo o tripulante explicou, a nave deixou a atmosfera terrestre, entrou em órbita, e eles deram uma volta na órbita da Terra e depois trouxeram ele, deixando ele no local onde ele esteve, onde ele foi apanhado. E aí, os tripulantes marcaram com João de Freitas Guimarães que uma determinada data, onde eles iriam voltar, e eles poderiam estabelecer um novo contato. Um militar da Força Aérea Brasileira recomendou ao João de Freitas Guimarães que não comparecesse, porque lá estariam 2 esquadrões de caça para receber o disco voador. E aí o João de Freitas não compareceu a esse novo encontro. Curiosamente, pessoas que estavam na praia relatam que um disco voador saiu do mar, sobrevoou a região e desapareceu em direção ao mar. Mais um caso interessante é o caso Maria Elódia Pretzel, ocorrido em 14 de julho de 68. Tá? A Maria Elódia, a família dela tinha um hotel na Vila Carlos Paz, em Córdoba, na Argentina. E na ocasião ela se despedia do noivo. Né? O noivo se despediu lá no portão, e aí ela voltou para dentro e viu que a luz da cozinha estava acesa. Como era um hotel chamado La Cuesta, que ainda existe lá
na região da Vila Carlos Paz, em Córdoba. Ela achou que era um hóspede, então ela foi até lá para ver o que estava acontecendo. E aí ela viu que havia um homem alto, com 2 metros de altura, ruivo, muito magro, com sobrancelhas brancas e olhos estranhos, né? Os lábios eram finos e os dentes aparentemente perfeitos. Este ser trajava uma malha ajustada no corpo, de coloração azulada, que era composta por pequenas escamas luminosas, digamos assim, que eram fosforescentes. E isso cobria o corpo inteiro dele, exceto a cabeça e as mãos, né? Segundo a testemunha, da ponta dos dedos das mãos saía algo como se fosse uma faísca ou raios luminosos, né? Na mão esquerda, ele tinha uma esfera, e na mão direita uma espécie de manopla. E cada vez que ele levantava essa manopla, a testemunha se sentia fraca e um pouco de tontura, né? Meio que como se estivesse quase perdendo a consciência. E aí quando ele abaixava, ela voltava ao normal. E assim foi durante algum tempo, ele subindo e descendo a mão, e até o momento que ele se virou de costas e se afastou. Ela só conseguiu ver a criatura se afastando, a porta se abrindo e fechando sozinha, e aí então ela desmaiou. Nesse momento, assim que ela desmaiou e a criatura saiu, o pai dela chegava de carro e ele ainda viu a luz de alguma coisa se afastando da região. Então ele entrou dentro do hotel e viu a filha dele caída. Então ele chamou o médico da família, fizeram atendimento na Maria Elódia e constataram que ela estava sob forte impacto emocional, porque viu alguma coisa muito estranha. Então esse é o caso Maria Elódia Pretzel, que é um dos casos clássicos da ufologia da Argentina. Em 16 de julho de 1969, poucos dias antes da conquista do homem, da ida do homem à Lua, ocorreu o caso Abiy, lá próximo a Edmonton, no Canadá. Tá? Essa cidade de Abiy fica a 60 milhas a norte de Edmonton. A testemunha principal do caso foi uma menina chamada Silvia Anola, de 10 anos de idade na época, que avistou um objeto voador em forma de disco, em forma de chapéu, que era muito brilhante. Então ela viu aquele objeto, devido à intensidade luminosa, ela ficou cega por algum tempo. Cegueira temporária, que durou em torno de meia hora. Então o caso foi investigado por Ashley Paschal e Gilbert Funk, da Sociedade de Ufologia de Edmonton. E eles foram até o local, apuraram os fatos. E lá no Portal Fenômeno, inclusive, você tem trechos da entrevista que eles fizeram com a testemunha, né? E aí eles constataram que folhas de árvores do local estavam secas e depois morreram com o tempo por causa da presença do objeto. E o cão da família, que agiu de forma muito estranha. Era um cão dócil que protegia toda a casa, todo o ambiente. E teve aquele avistamento que assustou ele de uma forma muito significativa. Ele se tornou outro cachorro, né, digamos assim. Tá? Então vou deixar o linkzinho do caso na descrição para você conhecer mais detalhes sobre ele. Certo? Vamos então para o nosso quadro Mitos e Verdades. Bom, Mitos e Verdades de hoje, a gente vai comentar sobre uma alegada queda de OVNI que foi postada nas redes sociais esta semana. Aí tem 2 aspectos interessantes. Ela não foi a única, tá? Esta primeira imagem, você está vendo uma postagem feita num grupo no Facebook chamado Não Estamos Sós. Essa postagem de um tal de Stefano Silvestre. Ele não fez só essa postagem, ele fez postagem falando que um OVNI caiu em Caieiras, que um OVNI caiu em Queimada Grande, como vocês estão vendo aí, que um OVNI caiu em Morro Alto, Cabo Frio, Olímpia. Foi uns 5 casos de queda que ele postou nas redes sociais hoje. Essa aqui em específico, ela viralizou
e apareceu em vários grupos de WhatsApp e Telegram. E aí o que acontece? Aí vocês estão vendo algumas imagens, vocês veem que tem caminhão ali na rodovia e tudo, você vê que tem militares. Essas imagens são de um incidente com o caminhão do exército de 2021. Inclusive eu vou deixar o link na descrição aí para vocês acessarem depois. Vocês vão ver que é a mesma fotografia. Nessa notícia de 2021, um caminhão do exército que levava oxigênio para Manaus, ele estava passando por Altamira. Ele não ia para Manaus, ele ia para Belém. Então, ele estava passando por Altamira, estava levando oxigênio e tudo no caminhão, e aí ele estragou. E aí foi feita uma operação, né, de auxílio ao caminhão e tudo, para garantir a entrega do oxigênio, porque estava no meio da pandemia, no auge da pandemia. E o que aconteceu é que pegaram as fotos desse incidente e apresentaram como sendo queda de um OVNI em Queimada Grande, em Pernambuco, um local onde está sendo devastado por chuvas. Você vê que não tem chuva nenhuma ali, né? Não tem alagamento nenhum nas fotos, né? O que já mostra que é uma mentira deliberada que foi postada ali. E, enfim, é um caso fraudulento. Se você observar isso, uma postagem disso na internet, saiba que é mentira e explique para as pessoas, por favor, fazendo esse favor à ufologia, que esse é um caso mal interpretado, que foi distorcido por alguém que postou isso nas redes sociais como sendo um caso de queda de OVNI. Não tem nada de queda de OVNI. Inclusive esse cidadão aí, o Fernando Silvestre, que foi um pouco covarde, porque depois que eu expliquei em alguns casos aí de queda de OVNI, ele me bloqueou no Face e abriu uma postagem dizendo: tem um tal de Jackson Luiz Camargo que se diz ufólogo que só vem aqui para negar os casos. Ele entra nos grupos só para dizer que os casos são falsos. Quem conhece meu trabalho sabe da seriedade com que eu levo o tema, né? Então eu só posso dar risada de um cidadão desse que se desespera quando as mentiras são expostas, certo? Então tá aí mais um caso explicado no nosso quadro Mitos e Verdades. Vamos para o nosso próximo quadro? Memória audiovisual. Em Memória audiovisual de hoje, eu trago uma série de fotografias feitas em 23 de maio de 1971. Umas fotografias que eu acho fantásticas. Uma das que eu mais gosto, né, na ufologia são essas. Feitas em 23 de maio de 1971, lá na região de St. em Estíria, na Áustria, por Rudi Nagora, um músico de Munique que estava visitando ali a região. Então ele escutou um ruído, olhou para o céu e viu essa belezura de objeto prateado voando em zigue-zague no céu. E aí ele fez essas fotos que vocês estão observando aí. São 4 fotografias deste objeto discoide que foram analisadas por vários especialistas e tidas como legítimas, como autênticas mesmo. Certo? Fotografia clássica da ufologia mundial. E agora, nosso quadro Arte e Ufologia. Em Arte e Ufologia de hoje, nós vamos falar sobre os discos encontrados na região de Baiancaraúla, que são esses aí que vocês estão vendo. São ao todo 716 discos no total, que tem uma idade estimada em 10.000 anos. Eles foram descobertos em 1938 pelo arqueólogo Qi Pu Tei, lá da China. E desde 1962 são investigados pelo pesquisador chinês Tizun Nui, da Universidade de Pequim, né? E esses discos são encontrados numa região cheia de lendas que falam sobre deuses vindos do céu, canoas voadoras e povos, cidades celestes e tudo. Agora, o curioso, primeiro é o formato, é a forma, objeto em forma de disco, primeira coisa. Segundo, que tem símbolos ali que remetem à questão ufológica. Então veja esse disco aqui, por exemplo. Você tem
seres, ou que poderiam ser seres, com olhos grandes, ou que poderiam ser seres com olhos grandes e saltados. Agora, as pessoas poderiam dizer, mas isso pode ser qualquer coisa, pode ser um sapo, talvez não seja nem alien, né? Ok, eu posso até concordar, mas esta outra imagem, esse outro disco, olha o que nós temos ali. Um ser baixo, cabeça grande, desproporcional ao corpo, olhos grandes, negros, vestindo um traje inteiriço, num objeto artístico de 10 mil anos. Como é que você pode negar e dizer que isso aí não é um Grey? Igual que é relatado na ufologia mundial. Não tem como. Né? Então é mais um exemplo de registro antigo tendo a temática ufológica, né? Feita aí no passado da Terra. Muito bem, vamos agora para o nosso calendário astronômico. No calendário astronômico de hoje, nós vamos comentar sobre alguns fatos aí que vão acontecer essa semana, começando a dia 10 de julho. Alô, você que é do signo de Escorpião. Se você tem vontade de ver a sua constelação no céu, nunca teve oportunidade, dia 10 de julho, se o céu estiver limpo, você terá essa oportunidade. Tá? Próximo da Lua, no dia 10 de julho, você vai ver uma estrela avermelhada, que é a estrela Antares. Tá? E aí então é só você identificar o padrão de estrelas. Você vai ver as garras do escorpião e você vai ver a cauda do escorpião. Tá? Exatamente nessa formação que você está observando aqui agora. Dia 13 de julho começa a lua cheia e teremos a maior superlua do ano. Então, você que está namorando, pegue seu princeso, pegue sua princesa, leve para uma praça e faça aquela foto bonita, né, com a lua no horizonte, vai ficar bem legal. Certo? Dia 15 de julho você verá a lua cheia próxima a Saturno. Tá? Então você vê um corpo celeste bem bonitinho, brilhante, próximo da lua. É Saturno. Certo? E agora então vamos para a nossa dica de leitura. A nossa dica de leitura de hoje ainda está no embalo chinês. Nós falamos sobre o disco de Baiancaraúla agora há pouco. Então nossa dica de hoje é o livro A China e os Extraterrestres, de autoria de Xi Bo, que é um ufólogo lá da China. Tá? Então é um livro muito bom, muito legal, cheio de casuística, cheio de relato de casos, com ilustrações inclusive, com declarações de cientistas chineses, com algumas fotografias também. Tá? Então vale muito a pena ter um livro desse na sua biblioteca, falando sobre algo que a gente não tem muita informação, que é a ufologia chinesa, que é casos ocorridos na China. Tá? Então é um livro muito bom, que tem 300 páginas de informação, 301 se contar com os agradecimentos finais, e que você encontra em sebos e lojas virtuais. Então, alô terráqueos, a sua dose semanal de ufologia séria, ética, honesta e objetiva vai chegando ao fim. Hoje um programinha mais curto, até por causa da dificuldade de fala dessa semana, mas semana que vem voltaremos à nossa duração aproximada normal. Tá? Então fique atento às novas postagens aqui no canal, as novas postagens lá no Portal Fenômeno. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa seu likezinho, ativa o sininho para receber as notificações, deixa aquele likezinho maroto para ajudar a gente, certo? E vamos promover a ufologia séria, ética, honesta e objetiva, certo? Um grande abraço para vocês e até semana que vem com mais um Alô Terráqueos. E não se esqueça, continue com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas.